Boa tarde a todos. É com muita alegria e é gratos a Deus que nós comparecemos a cada reunião para a qual somos convidados para falar de doutrina espírita, porque nós nos consideramos agraciados, né? Como é que pode uma pessoa tão cheia de imperfeições trabalhar numa atividade dessa maravilhosa, né? Divulgar a doutrina espírita. Então, o nosso coração se enche de alegria e nós ficamos mais alegres ainda quando a Maria fala que nós somos trabalhadores da casa. Eu acabei de ler o informativo do mês, né? Homenageando aquele companheiro daqui que desencarnou agora no começo do ano. Então, uma casa que se dedica ao trabalho do amor, com a intensidade que essa casa daqui se dedica, é de louvar, né? E nos trazer muita alegria em sermos considerados integrantes da casa, né? Bom, hoje nós escolhemos para falar um assunto que diz respeito a todos nós, a felicidade, né? A felicidade é a busca eterna de cada um de nós, né? E a espiritualidade fala para a gente que a felicidade não é desse mundo. No item 20 do capítulo 5 tem uma dissertação feita por o cardeal Morlot, que ele diz que a felicidade não é desse mundo. Ele diz assim: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade, né? Eu vejo gente, a minha avó materna, ela tinha horror de dizer a idade dela. Ela chegou aos 70 anos dizendo que tinha 40, né? Na cabeça dela, ela enganava todo mundo, né? Porque ela tinha verdadeira aversão pela chamada velhice, né? E acontece que a felicidade a gente não pode atribuir ao estado físico do corpo, né? Porque a gente lembra de companheiros que passaram por muitas dificuldades, como, por exemplo, Jerônimo Mendonça. Quem não conheceu nada sobre Jerônimo Mendonça, foi um espírito falido em muitas encarnações anteriores, até reencarnar em Ituiutaba, lá no interior de Minas, e deram-lhe o nome material daquela vez de Jerônimo Mendonça, e ele se encontrou através da doutrina espírita. Foi até interessante o encontro do Jerônimo Mendonça com a doutrina espírita. Ele começou a ter muita dificuldade de saúde na juventude, na adolescência, né? Começou a perder uma série de movimentos e aquilo foi se agravando. Um dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa convidou a ele para ingressar na doutrina protestante, na igreja presbiteriana. E ele começou a estudar o Evangelho, já veio preparado, conhecendo o Evangelho da parte espiritual, né? Porque ele, jovem ainda, começou a fazer aquele proselitismo que era muito comum antigamente nas religiões protestantes, que hoje está até proibido em condução. Antigamente a gente via no trem os protestantes pregando dentro do trem, isso agora está proibido, né? E o Jerônimo Mendonça subia na carroceria de um caminhão e pregava. Só que um dia ele perdeu uma avó que ele amava muito, porque ela era uma pessoa muito boa. E ele, comentando com o pastor da igreja dele, falou: minha avó deve estar no céu. Aí o pastor virou para ele e falou: não, ela não está no céu, ela não veio para a igreja. Aí ele sentiu um choque, né, com isso e não se conformou. Não era possível que uma pessoa tão boa como a avó dele não estivesse no céu. Aí ele comentava isso com todo mundo, até que comentou com uma pessoa que era espírita. Aí a pessoa falou: não tem nada a ver a religião com a condição espiritual das pessoas. A sua avó, pelo que você conta, com certeza ela está no céu. E esse cidadão era espírita e ele abraçou a doutrina espírita, né? E só que ele, dadas as dificuldades pelas quais ele tinha que passar naquela vida material, ele começou a sofrer o desgaste do corpo físico dele a tal ponto que ele começou a ser carregado em cima de uma maca. Ele só vivia na horizontal. Ele chegou num estado tal de invalidez
que um dia ele perdeu a vista, aí o Chico foi fazer uma visita a ele. E ele falou assim: pois é, Chico, você vê, eu nem me movimentar na cama, na maca eu consigo mais. Eu dependo de pessoas para me mudar de posição de vez em quando para não causar problemas ao corpo. E agora perco a visão. Aí o Chico brincando falou, não sei se brincando, né? O Chico falou para ele assim: aí, não toma cuidado não que você perde a voz também. Dizem que ele tinha uma voz muito bonita, né? E ele fazia pregações doutrinárias, carregado para todo lado naquela maca, e ele bendizia a dor. Ele escreveu um livro em vida chamado Crepúsculo de um Coração. Ele faz uma verdadeira apologia à dor. Nesse livro ele escreveu um capítulo intitulado Hino à Dor. E ele agradece a Deus de todas as formas, com bastante profundidade, todas as dificuldades pelas quais ele estava passando. Ele aí compara: eu era isso e agora sou isso. Ele compara com uma encarnação anterior dele que ele tomou coincidência, que foi um espírito malévolo naquela época, né? Então ele reconheceu que as dificuldades dele eram resgatantes e regeneradoras, né? E provacionais também, né? Tanto que ele deve ter se preparado muito na parte espiritual para passar por aquela dificuldade, mas ele não é a condição dele que o tornava infeliz. Ele não era infeliz. O Jerônimo Mendonça viveu uma vida de dificuldade na mais plena felicidade, porque ele compreendeu o porquê que ele passava por essas dificuldades. E é isso que a doutrina espírita nos proporciona, né? A doutrina espírita informa que todos nós passamos por aquilo que merecemos passar, ou melhor, que necessitamos passar para alcançarmos a plenitude espiritual. E essa dita felicidade é o objetivo para o qual nós fomos criados, né? Deus nos criou para atingir a perfeição, a condição de espíritos bem-aventurados, espíritos puros, que nós só vamos conseguir atingir essa meta após adquirirmos todo o conhecimento universal. Todo o conhecimento do universo, não é só o conhecimento do planeta Terra. Por isso que se diz que o espírito, à medida que evolui, ele vai mudando de posição planetária nas suas encarnações futuras, né? Então, essa condição, para ser alcançada, exige esforço pessoal. O esforço pessoal com conhecimento e com entendimento, com aceitação e resignação. Um dos ensinamentos maiores que Jesus nos veio dar foi a questão da obediência e resignação, né? Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquela dificuldade pela qual ele sabia que ia passar, mas que não fosse a vontade dele que prevalecesse, sim a do Pai. É o que nós temos que fazer com as nossas dores. E se nós começarmos a entender as nossas dificuldades com aceitação e resignação, nós passamos a ser felizes mesmo nas condições mais adversas que existam, né? E aí a gente fica atribuindo a felicidade à posse material. A gente confunde alegria com felicidade. Eu posso estar alegre num determinado momento, mas não estar feliz, não ter alcançado nenhum padrão de felicidade, porque são coisas completamente distintas. Os prazeres não representa a felicidade. E nós vivemos em busca do material, nós vivemos em busca da nossa melhora material. Queremos crescer materialmente, seja na posição social, seja na posição financeira, e aí nós enfiamos os pés pelas mãos e não sabemos realmente buscar a felicidade, que é a busca da elevação espiritual, do conhecimento do porquê que existimos, para que estamos na Terra e para onde vamos quando deixarmos a presente jornada encarnatória, né? Nós sabemos que a doutrina espírita nos informa de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos e as condições que nós iremos para o nosso futuro espiritual. Porque pelo nosso procedimento presente, nós estamos criando o nosso futuro na pátria espiritual e, quiçá, em outras jornadas encarnatórias futuras, né? Porque a cada reencarnação é uma experiência que nós escolhemos passar para poder aprender e desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual.
Então, a gente começava, antes de conhecer a doutrina espírita, a gente não entendia desigualdades sociais, né? Como é que pode, se Deus é justo, ter tanta desigualdade social? Por que tem tanta gente que passa fome ao lado de pouquíssimas pessoas que têm abastança no caminho de sua jornada terrena? Por que uns nascem cegos, com aleijões fabulosos no corpo, enquanto outros nascem com saúde plena, né? Por que outros são criados com pai e mãe e outros são criados em orfanatos? Desigualdade social, isso? Não, justiça divina em ação. Essa convicção só a doutrina espírita dá a nós. Nenhuma outra corrente filosófica religiosa explica com tanta profundidade, com tanta lógica, a questão das desigualdades sociais. Tudo que acontece no planeta, tudo que acontece na nossa família, na sociedade, por mais degradante, por mais trágico que nos pareça, está subordinado à vontade divina. Aquilo que o Pai acha que é melhor para cada um de nós. Nós só passamos pelas dificuldades que nos possam educar e, em algumas vezes, resgatar débitos do pretérito, débitos do passado, né? Por quê? Porque nós cometemos muitos delitos no nosso passado. Inclusive, Jesus foi bastante sábio quando, na questão da mulher adúltera, ele falou: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Porque nós não podemos condenar o nosso semelhante, porque nós não sabemos o que nós já fizemos no nosso passado, né? Então, antes de levantar a voz para condenar alguém que cometeu algum erro, a gente deve orar para aquela criatura, orar para que ela identifique o equívoco cometido, para que ela possa se arrepender e, mais no futuro, saldar a dívida com a lei divina, né? Com a lei de Deus, a lei natural. Porque ninguém passa imune do reajustamento necessário pelos erros cometidos. E isso só a doutrina espírita nos dá. Então não adianta nós buscarmos a felicidade onde a felicidade não está. Quando a gente pensa que um carro novo vai trazer felicidade, essa felicidade dura só o tempo de sair da agência com o carro. Porque quando a gente põe o carro na rua, a gente já pensa assim, já perdeu 20% do valor porque passou a ser carro usado. Saiu da loja carro usado, não tem mais retorno, né? Então é uma felicidade muito, muito efêmera, é uma alegria efêmera e muitas das vezes o esforço é tão grande financeiramente para adquirir um bem desse, que a gente vai passar aperto financeiro que não necessitava passar se não fizesse a extravagância, né? Então, de um modo geral, a gente quer que o filho siga para nós sermos felizes, nós queremos que o filho siga a profissão que nós idealizamos para ele. Nós podemos ficar felizes temporariamente até o primeiro fracasso desse filho na profissão que nós escolhemos para ele. Porque se ele não escolher a própria profissão, a tendência de ser fadado ao insucesso é muito grande. É muito grande. O pai, ele tem que idealizar a educação do filho nos lados voltados para as leis morais e para o desenvolvimento do seu intelecto, para que ele próprio tenha a capacidade de escolher o que ele quer fazer da vida dele, né? Isso é obrigação dos pais, é o objetivo para que a gente recebe as crianças para educar, que nós a instruamos, demos-lhe condições de se educar, de se instruir, para ela identificar qual a profissão que ela quer seguir, né? É por isso que a gente vê muita ponte caindo, muito médico cometendo erros no exercício da medicina, matando gente, porque as pessoas não estão na profissão que deveriam estar. Foram atendendo anseios, às vezes, de terceiros e muitas das vezes dos próprios pais, né? Quer dizer, é uma felicidade que foi trazida, mas a dor que vai advir de ver um fracasso profissional do filho depois vai ser trágica, né? Então a gente não deve buscar felicidade nessas coisas supérfluas, nessas coisas que são passageiras. A felicidade está em adquirirmos a perfeição. A felicidade, Tom Jobim, ele cometeu um equívoco. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo, que tem umas duas pessoas aqui que eu nunca vi, né?
O Tom Jobim cometeu um equívoco quando disse que tristeza não tem fim, felicidade sim, porque ele não conhecia a doutrina espírita. Senão ele daria um jeito de dizer que felicidade não tem fim, tristeza sim. Porque quando nós tivermos alcançado a nossa plenitude de evolução espiritual, consequentemente alcançando a felicidade relativa a qual todos nós fomos destinados, nós estaremos felizes para o resto da nossa existência espiritual, para a infinidade da nossa existência espiritual, porque nós somos espíritos imortais, e essa felicidade, quando for adquirida, nós nunca mais teremos motivos de queixa. Vamos ter só motivo de alegria dentro do trabalho, né? E a gente parar com a ilusão de que indo para a parte espiritual vai descansar. Isso é conversa fiada, né? Meu pai tinha esse equívoco, né? Porque ele dizia assim: se é que morrer descansa, eu prefiro viver cansado. Ele preferia viver cansado do que morrer para descansar, né? Mas ele não sabia que morrendo não descansava, continuava trabalhando, né? Então a finalidade dessa doutrina maravilhosa é nos indicar os caminhos da felicidade. Como é que a gente pode fazer para atingir a felicidade? Kardec pergunta assim: a desigualdade das riquezas não se originará da capacidade individual de cada um? Alguns têm mais capacidade de adquirir, de conquistar do que outros? Aí os espíritos respondem assim: sim e não. Da velhacaria do roubo, que dizeis? Nós estamos fartos de saber disso, né? Da velhacaria e do roubo traz a riqueza, mas essa riqueza vai causar muitas lágrimas e ranger de dentes no futuro. Por quê? Porque quando o espírito que desencarnar tiver que voltar para a Terra depois de ter cometido erros que cometeu nas vidas anteriores, ele vai querer reprogramar uma existência condizente com a sua necessidade espiritual. E é aí que entra a nossa responsabilidade, porque todos nós que estamos aqui tem ampla possibilidade de ter escolhido a existência atual nas condições em que estamos vivendo. É por isso que nós não temos nem o direito de reclamar de nada, porque no fundo, fomos nós mesmos que escolhemos as dificuldades pelas quais estamos passando para o reajuste que se faz necessário com a lei. A grande dificuldade é que enquanto nós encarnados, o nosso entendimento não é amplo quando nós estamos desencarnados. Quando desencarnados, nós identificamos um padrão de sofrimento qualquer como regenerador e educativo. E quando estamos na matéria, não queremos saber que uma dor aqui está me educando de alguma coisa. A gente não atenta para esse detalhe, né? Ao passo que eu costumo afirmar que nós que estudamos a doutrina espírita precisamos aprofundar esses estudos para adquirir essa convicção de que uma dor eventual que surja na nossa caminhada, uma dificuldade que se nos depare, está de acordo com a nossa necessidade. E por isso nós não temos o direito de reclamar, né? A felicidade e infelicidade relativa. Eu tenho que pegar isso com a mão, que fica muito difícil ler aqui. É porque eu tenho que ler, porque a memória já não é privilégio meu, né? Pode o homem gozar de felicidade completa na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, veja bem, nós temos direito à felicidade na Terra. Só que essa felicidade, ela vai depender do nosso modo de nos comportarmos perante a vida material. A doutrina espírita estabelece que fora da caridade não há salvação, né? E fora do trabalho no bem, não existe possibilidade de se sentir feliz. A gente vive as amarguras da vida, mas quando nós destinamos uma parcela do nosso tempo ou do nosso poder material para suavizar o sofrimento de alguém,
a gente invariavelmente recebe como uma luz de euforia pelo trabalho que foi realizado, né? Por quê? Porque o bem atrai o bem. O bem feito cria anticorpos no nosso organismo para evitar doenças. Vocês sabiam dessa novidade? Quando a gente trabalha no bem, nós ficamos imunes a uma série de doenças que são transmissíveis. É por isso eu estive em Angola e lá naquela época estava agraçando profundamente a tal da malária, né? E o que morria de gente de malária era uma festa. Mas não morria todo mundo. E todo mundo era picado pelo mosquito da malária. Por quê? Porque alguns tinham a imunização. Por quê? Porque o trabalho no bem, como diz Emmanuel, forma uma carapaça protetora em torno de nós que muitos males não nos assolam. Então o trabalho no bem é a melhor forma de preservar a saúde do corpo físico. Porque a saúde do corpo físico, ela é originada da saúde do corpo espiritual. Quando nós trabalhamos no bem, nós estamos dando força à nossa condição espiritual, a nós mesmos, né? Porque nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. Então nós estamos fortalecendo a nossa condição existencial quando trabalhamos no bem, procuramos fazer a caridade. Eu duvido que aqui não tenha trabalho de fazer o bem, não tem? Aos montes, né, Maria? Aos montes. E engraçado que toda casa tem muito frequentador, mas a maioria das casas tem muito menos trabalhadores do que a quantidade de frequentadores, né? É uma coisa impressionante isso. E a gente não sabe o bem, como diz o Gilberto lá da casa de Eurípides, não tem um obsessor que encoste em alguém quando ele está descascando cebola ou cenoura ou batata doce. O obsessor não chega nem perto, ele tem horror de trabalho, né? Então, quando eu tenho um amigo que diz que no meu carro não entra obsessor, porque eu só ouço música clássica, né? Eu só ouço a 98.9 Rádio MEC FM. Estou dando a receita para vocês, viu? Ao invés de ouvir a Eguinha Pocotó, aquela música descabelada que não tem nada a ver com coisa alguma, liguem o rádio, se não for na Rádio Rio de Janeiro, liguem, porque às vezes a Rádio Rio de Janeiro é até difícil de pegar em certos lugares, né? Aí bota lá, 98.9 FM, só música clássica. É a música que nós vamos escutar quando chegarmos na pátria espiritual. E a música clássica, ela tem uma qualidade que não tem a música popular. A música popular, por exemplo, eu sou fã de Chico Buarque de Holanda. Eu tenho uns 50 discos de Chico Buarque de Holanda lá em casa, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, mas eu hoje não ouço mais, porque já me saturou. Agora, a Quinta Sinfonia de Beethoven, o Concerto para Piano número 1 de Tchaikovsky, eu ouço quase que diariamente, porque eu estou com rádio, onde eu vou de carro está ligado. Então, tem uma qualidade a música clássica que não tem a música popular. Quanto mais a gente escuta uma determinada música, mais a gente gosta dela. Porque são tantas nuances melódicas que a gente, a cada nova audiência, adquire um novo entendimento daquela música. É como um livro que se lê repetidas vezes. Se a gente lê um livro 50 vezes, 50 vezes a gente vai identificar alguma coisa que não identificou nas leituras anteriores. A música clássica é assim. A música popular não, ela satura. Tira o elan da gente ouvir, né? Então a música, primeiro que a gente vai treinando para o equilíbrio espiritual, que música clássica não desequilibra espiritualmente, por mais barulhenta que ela seja. Tem uma música do Bach, chamada Toccata. Aquela música, quando a gente ouve assim, tem um impacto, mas começa a ouvir uma música belíssima, Toccata de Bach, né? Então, ela é uma música que parece violenta, mas não. A linha melódica dela é uma coisa linda. Eu, particularmente, gosto muito. E a gente, a cada nova audiência, a gente vai gostando cada vez mais daquela música, justamente por isso que eu falei de que a gente descobre novas nuances melódicas na música, né? Então, a gente fica achando que a felicidade é ter uma vida confortável materialmente, é ter uma vida sem dificuldades financeiras, é ter uma vida sem doenças, sem reveses da dor, e não é nada disso. Muita gente é feliz apesar de sentir muitas dores no corpo físico. Muita gente é feliz apesar de ter muitas dificuldades financeiras.
Eu já contei aqui umas 500 vezes, vou contar pela 501, viu? Eu não tenho vergonha de repetir não, tá? Porque eu acho que é instrutivo, né? Porque deve ter alguém aqui que não ouviu isso. Uma vez eu estava vendo um jornal da televisão e o repórter foi fazer uma entrevista com um casal que catava lixo na lixeira do Congresso Nacional. E ele tinha recebido uma informação que aquele lixo do Congresso Nacional ia passar a ser incinerado, né? Não iam mais poder trabalhar, consequentemente, aqueles catadores de lixo naquela lixeira, né? Aí ele foi interrogar, era um casal. O cara não falava nada não, ele estava de cara feia, aliás, o tempo todo. E ela rindo, desdentadinha, tadinha, comendo alguma coisa que achou no lixo, rindo, feliz da vida. E ele perguntou para ela assim, vocês sabiam que vão incinerar esse lixo daqui a partir do mês tal? Ela falou, o que é incinerar? Aí ele explicou, é queimar. Então vocês não vão mais poder trabalhar aqui. O que vocês vão fazer? Ela falou assim, vamos procurar outro lixo para trabalhar. Aí ele perguntou, mas vocês vivem desse lixo? Vivemos desse lixo. Toda a carne que eu compro, todo o arroz e feijão que eu compro é originado do dinheiro que eu ganho vendendo coisas que eu acho no lixo. Aí ele perguntou para ela assim, e vocês são felizes assim? Ela virou para ele e falou assim, gente, em frente ao Congresso Nacional, isso me deixou em êxtase, né? É melhor do que roubar. Né? Ela demonstrava uma felicidade no modo de ela responder as respostas, porque sempre rindo as perguntas, sempre rindo, sempre alegre, apesar daquele trabalho de dificuldade. Então a pobreza não é sintoma de sofrimento, porque a dor, ela também não é sintoma de sofrimento. O sofrimento é facultativo. A primeira pessoa que eu ouvi dizer isso na minha vida foi o Toquinho. O Toquinho, uma vez, numa entrevista, há muito tempo atrás, né, ele era jovem ainda, ele dizendo que a dor é inevitável, mas o sofrimento é facultativo. E isso é uma realidade. Quando eu entendo, nós que somos espíritas, entendemos que a dor faz parte do nosso processo regenerativo, ela deixa de me causar sofrimento. Eu tenho que ser agradecido a Deus, como Jerônimo Mendonça agradeceu no livro dele, Crepúsculo de um Coração, né? Então, as desigualdades das riquezas, elas têm objetivo, né? A gente precisa passar pelas provas da miséria, pela prova da riqueza, pela prova da dificuldade física, pela prova da dificuldade mental em muitos casos. Não significa que todo mundo vai passar pelas mesmas provas. As provas são inerentes à necessidade de cada espírito em função de sua ação em vidas passadas. Porque a grande verdade é que nós fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades latentes de nos tornarmos puros e bem-aventurados. Só que no começo nós vivíamos no tempo das cavernas, né, o tempo da pedra lascada, que fazíamos armas com um pedaço de pedra para matar animais e comer, muitas das vezes matando o próprio semelhante para comer. Por isso é que a gente ouviu falar em antropofagia, né? Então são erros que nós cometemos e que no futuro nós vamos ter que resgatar, né? Então cada espírito está num nível evolutivo ímpar, que não tem um outro espírito em todo o universo no mesmo nível de um outro qualquer. Cada um de nós tem um nível personalíssimo de evolução espiritual. É por isso que nós temos que aprender aquele ensinamento doutrinário de conviver com as diferenças. Porque as pessoas, elas não são do jeito que são por esforço próprio. Elas são do jeito que são em função daquilo que fizeram no pretérito. Então cada um está num grau de entendimento muito próprio a si mesmo. Eu não posso exigir que uma pessoa que não tenha o meu entendimento haja da mesma maneira que eu. Isso dentro do próprio lar, gente. Por que a gente tem dificuldades no lar? Porque quer que o outro pense exatamente igual a gente. E não é assim que funciona. A banda não toca assim. O outro pensa e age de acordo com o seu entendimento, com o seu nível espiritual já alcançado. Então eu não vou conseguir transformar meu semelhante. O meu esforço tem que ser para conseguir transformar a mim mesmo. Fazer aquele esforço que o Kardec diz, o esforço da reforma íntima, é que todo espírita deve fazer, né? Então, quando nós passamos por determinada dificuldade,
por tudo que nós passamos na jornada terrena, nós temos que nos lembrar que nós estamos vivenciando uma escolha feita na pátria espiritual. Os espíritos que provavelmente não tiveram opção de escolha, invariavelmente são aqueles espíritos que nascem com problema mental, com problema de muita dificuldade física. Por exemplo, tem uma história que o Gilberto conta sempre, de um espírito que não tinha braço, tinha uma perna só, e deu uma gangrena na perna dele. Aí a mãe perguntou: poxa, ele já não tem braço, não tem outra perna, por que vai também gangrenar a outra perna? É porque ele já está pensando em suicídio, e ele se suicidou nas 10 últimas encarnações dele. Aí isso é compulsório, né? Ele vai nascer numa condição que ele não possa mais cometer o suicídio. Mas a grande maioria de nós, todos nós que temos uma mente saudável, nós participamos da escolha das nossas provas. Então, com essa convicção, nós perdemos o direito de reclamar de qualquer dificuldade que tenhamos que enfrentar. E as dificuldades são variadas. Tem pessoas que não param no emprego, tem pessoas que têm dificuldade de entender. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade que desde criança eu tenho, nunca consegui jogar bola, eu não consigo fazer uma corrida de 100 metros numa mesma passada. Eu tenho uma dificuldade de coordenação motora desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu nunca consegui, não aprendo a tocar um instrumento que depende de cadência, eu não consigo, porque eu não tenho coordenação motora para isso. E até mentalmente também, para resolver determinados problemas, chega num ponto que eu empaco, que não saio mais dali. Agora, por quê? Eu tenho que avaliar o que eu fiz no meu passado para ter esses bloqueios todos. Isso é para ajudar o meu crescimento. E eu estou pedindo a Deus que me dê bastante força para quando eu chegar na pátria espiritual, eu vou ter que identificar o porquê dessa problemática. E quero me preparar para ter a tal da reencarnação da maior dificuldade possível, para liberar logo o meu crescimento espiritual. Pelo menos é o sonho que eu almejo, né? Uma das perguntas do Livro dos Espíritos sobre a escolha das provas, Kardec perguntou assim: pode o espírito ainda encarnado escolher suas provas? Aí os espíritos responderam que pode, né? Então, por exemplo, eu fico matutando, quando eu estou deitado na minha cama, é um momento de reflexão, né? Eu penso, aí eu fico pensando assim: se eu descobrir que eu fiz isso assim, assado, eu tenho que programar uma reencarnação assim, assado, para resgatar o erro cometido. Eu já estou me trabalhando nisso, porque eu sei que quando eu chegar na pátria espiritual, o que eu vou ter muita vontade é descobrir minhas mazelas, para encurtar o número de encarnações que eu vou precisar para atingir a condição de espírito superior, né? Então, isso é a força doutrinária, essa doutrina maravilhosa que me concede, e eu vou aproveitar ao máximo esse aprendizado, né? Kardec pergunta assim: com relação à vida material, é a posse do necessário... Não, perdão, isso é a resposta. O Kardec, nessa questão 922, ele perguntou aos espíritos: não existe um patamar de felicidade comum a todos os homens? Aí ele existe. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nós devemos ficar felizes. Antigamente escreviam nos para-choques de caminhões muitas frases, né? E tem uma delas que me marcou muito, é assim: eu não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho, né? Quer dizer, esse não tenho tudo o que amo, na verdade, é necessidade material, né? É necessidade material. Mas eu, se puder viver com um pouquinho, é bem salutar para a minha vida. É bem salutar, porque eu não vou desperdiçar tanta energia me satisfazendo com coisas que não tem nada a ver com o meu crescimento espiritual. Porque a espiritualidade nos diz o seguinte: o homem, quando chegou na Terra, não trouxe nada consigo. O espírito adquiriu um corpo para passar por experiência, por uma nova experiência. E quando sair da vida material, também não leva nada consigo de material. Nem o corpo físico ele leva. Ele só leva o que incorporou como conhecimento e valores morais. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque eu já ouvi muita gente dizer: eu não tenho mais idade para aprender nada, não. Gente, não existe idade limite para o aprendizado.
Isso por uma questão muito simples, que muita gente não acredita. É que o que eu aprender hoje, eu posso esquecer amanhã, dada a minha condição mental atual. Eu posso, o Martins vem aqui me dar um ensinamento, ou a Maria. Aí eu aprendo aquilo, achei legal pra caramba, mas no dia seguinte eu tento me lembrar e esqueci. Só que quando eu desencarnar, eu vou lembrar, porque aquilo ficou gravado na minha bagagem perispiritual. Entendeu? Então nunca é tarde para se aprender alguma coisa. Eu recebi um e-mail interessante, viu? Eu não sei se eu mandei para você, Maria, um e-mail que manda fazer umas pedaladas na cama. Recebeu? E eles falam sobre o que a gente deve procurar fazer para, por exemplo, adiar o Alzheimer, né? Exercitar a memória, tentar escrever com a mão esquerda, usar o mouse do computador com a mão esquerda. Recebeu esse e-mail? Então, existem técnicas que nós podemos aplicar justamente para desenvolver, não deixar atrofiar o nosso cérebro. Porque passou dos 50 anos, meus amigos, complica, eu falo 18 de brincadeira, né? Mas a partir dos 50 anos a gente começa a perceber uma decadência física impressionante. Bom, pelo menos eu senti isso, né? A partir dos meus 53 anos, eu participava de um grupo de futebol e tinha um companheiro médico no grupo, né? Aí eu estava com 53 anos, estava começando a aparecer, antigamente no meu tempo de criança a gente chamava de ziquezira, não sei se ainda hoje falam em ziquezira. Aí eu falei para o Edinho assim, Edinho, vem cá, eu estou sentindo isso. Será que é porque eu estou com 53 anos? Aí ele olhou para minha cara sério, ficou pensando, e falou, poxa, cara, sabe que deve ser por isso que eu também estou com o mesmo problema, que eu também estou com 53 anos, né? E tem uma coisa, dos 53 aos 60 é uma coisa, dos 60 em diante é outra coisa. Até quando que a gente vai ser essa outra coisa depois dos 60, eu não sei. Então a gente tem que fazer esforços mesmos para driblar o mal de Alzheimer, fazer palavras cruzadas, é uma receita que eles dão. Então tudo aquilo que puder exercitar a nossa mente é salutar para a manutenção da nossa razão mental, né? Então, gente, nós temos uma ferramenta que é a mais maravilhosa que Jesus nos concedeu. O poder da prece verdadeira, da prece sentida, da prece objetiva, da prece que busca nos fortalecer. Então, frente a dificuldade qualquer, quando a gente objetivar uma coisa na vida material, vamos fazer uma prece pedindo iluminação espiritual. Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que é isso mesmo que vai me trazer uma alegria qualquer, uma felicidade qualquer? Porque senão a gente deve adiar essa problemática. Por exemplo, eu vivi num lugar que as pessoas viviam numa vila porque trabalhavam na mesma empresa. Só que os poderes aquisitivos eram muito diversificados. O chefe que eu falo da usina nuclear, né? O chefe da usina, por exemplo, tinha o salário mais alto de todos que moravam na vila. Mas acontece que ele um dia comprou um determinado carro, que eu nem me lembro mais qual foi, e um cidadão que era zelador, morava do outro lado da rua, de frente para a casa dele, um dia apareceu com um carro igual. O salário devia ser 20% do salário do chefe, se fosse 20%. Olha, essa criatura entrou num grau de dependência financeira que vivia pedindo dinheiro para pagar empréstimo, pegava um empréstimo para pagar outro, num aperto danado que no fim ele teve que se desfazer do carro, ele teve que entregar o carro à financeira porque não conseguia pagar. Isso daí é o que se chama dos tais tormentos voluntários, né? Quantos de nós arranjamos tormentos voluntários para nós pela ilusão do bem material, né? É o que eu digo, eu tenho um filho que está vivendo um drama, né? Ele mora de apartamento alugado e agora quer comprar um e não dá. Eu falei para ele assim, meu filho, se você quiser morar aqui, nesse lugar que você mora, sem pagar aluguel,
você vai ter que trabalhar muito para conseguir comprar um apartamento aqui. Eu, quando me casei, eu fui morar, não é desmérito nenhum, eu fui morar em Duque de Caxias, num lugar bem afastado do centro Duque de Caxias, numa casa alugada. E quando comprei um apartamento, o primeiro imóvel que eu adquiri pelo sistema financeiro de habitação foi também em Duque de Caxias. Hoje eu tenho o privilégio de morar em Jacarepaguá, mas tudo isso por ajuda divina, viu? Que hoje eu não teria a mínima condição financeira de comprar a casa que eu comprei. Porque Deus me ajudou tanto que eu consegui comprar aquela casa numa época boa. Por quê? Porque no começo eu tinha esse apartamentozinho que eu passei ele e me ajudou a dar entrada na casa que eu moro hoje. Mas é muito difícil a gente querer, porque tem gente que trabalha em Copacabana e mora em Paracambi. Paracambi é a última estação da estrada ferroviária, da estrada ferroviária no ramal de Nova Iguaçu. É a última estação. Então é tão cruel isso, gente, que a gente, quando distribui alimento na rua, a gente vê pessoas que estão dormindo na rua porque não podem ir em casa todo dia. Trabalhadores que trabalham em Copacabana ou mesmo no centro da cidade, que se for em casa todos os dias, primeiro não descansa o suficiente e segundo que a despesa é muito grande, porque essa gente recebe tique refeição, tique transporte, né, vale transporte, mas usam isso como poder de compra para fortalecer a alimentação de casa. Então eles ficam sem condições realmente. Agora, ele sobrevive assim, não sobrevive com sacrifício e às vezes até com muita alegria, que a gente já encontrou gente nessa situação que não maldiz a sorte, que agradece a Deus pela possibilidade de ficar na rua e não acontecer nada com ele. Então a gente vê, o que eu falo para o meu filho, tenta comprar uma casa lá em Nova Iguaçu, cara, em Duque de Caxias, compra primeiro, depois vive uns tempos, depois que pagar você vende aquela e compra uma outra mais para perto, que nem eu fiz. Eu morei em Jacarepaguá depois de ter muitos anos o apartamento em Caxias, né? Aí eu tive condição de passar ele, com aquele dinheiro que eu recebi do passamento, do financiamento dele, foi que eu dei de entrada no valor que eu tinha que pagar para adquirir a minha casa, que também era financiada pelo BNH. E depois eu fui tão ajudado que Collor, quando entrou, o primeiro foi o Sarney. O Sarney deu a possibilidade de quitar a casa com o fundo de garantia. Eu quitei. Quando o Collor passou, assumiu, ele deu a possibilidade de a gente legalizar sem gastar muito dinheiro, né? Aí eu legalizei e coloquei a casa em meu nome. Então nós temos que viver de acordo com as nossas possibilidades, buscando a nossa felicidade dentro dessas possibilidades. É assim que a gente tem que viver. A felicidade não é inalcançável. Inalcançável é a gente querer coisas que não trazem felicidade espiritual. Porque a felicidade verdadeira é a felicidade do espírito. A matéria é tão passageira que quando nós tivermos atingido a plenitude da evolução espiritual, que não precisarmos mais reencarnar, todos os períodos de sofrimento que nós passamos em todas as encarnações havidas até nós nos purificarmos, serão deixados para trás no esquecimento. Nós não nos lembraremos mais, né? Então nós temos que aproveitar essa doutrina maravilhosa para identificar a nossa possibilidade de felicidade. A possibilidade de nós ficarmos satisfeitos com o que temos, atentar para aquele chavão de para-choque de carro, como eu falei, né? Eu não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Eu tenho que valorizar a minha família, eu tenho que valorizar os meus entes queridos, eu tenho que valorizar os meus amigos, eu tenho que valorizar o pouco que eu posso ter, eu tenho que dar valor condizente com o real valor daquela coisa. Por que eu fico feliz de ter minha casa? Porque eu não estou morando na rua. Agora eu tenho plenitude de consciência que essa casa que é minha um dia não vai ser nem de filhos meus, nem de nenhum parente meu. Tudo muda de mão no planeta. Quem é dono de uma coisa hoje, uma coisa que tem um dono hoje, já teve dono muito anteriormente àquela coisa, né? Um apartamento que se compra hoje, a pessoa comprou, vai morar nele, mas se aquele apartamento não cair, ficar em pé, vamos supor, por uns 100 anos, daqui a 50 anos é provável que não sejam as mesmas pessoas, nem da mesma família que estejam morando ali. Tudo é passageiro na matéria, tudo passa e tudo passará, como diz uma música antiga aí, né? Tudo passa, tudo passará. Então, nós temos que aprender a buscar nossa felicidade
de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita não fala que fora da caridade não há salvação? Fala. E nós temos esses ensinamentos dados por Jesus que são maravilhosos. Jesus disse assim: quando te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Quando alguém te pedir a capa, dele também a túnica. Não questioneis, não negueis a quem vos pedir emprestado. Porque Jesus era sabido, viu? Naquela época ele já sabia que as pessoas pediam emprestado para não devolver mais. E ele falou: não negueis a quem vos pedir emprestado. Porque às vezes a pessoa pede emprestado como modo de pedir, mas não vai ter possibilidade de devolver. E nem por isso a gente deve negar. É meio difícil a gente aceitar isso, a gente praticar isso, porque até hoje eu ainda escorrego na casca de banana, muitas vezes quando chega alguém me pedindo alguma coisa no meio da rua. Eu tenho dificuldade ainda de aplicar esse ensinamento de Jesus. Não questionar aquele que lhe pede. Não queira saber para quê, porque de repente a necessidade dele vai ser atendida à maneira dele. Uma vez um amigo meu falou assim: ô Jorge, você não dá com medo do cara ir beber. E se naquele momento a bebida for o melhor lenitivo para ele, quem é você para julgar? Se ele, com aquele trago a mais que ele vai tomar, ele vai ter condição de dormir uma noite sem pensar na sua dificuldade. Aí eu tive pensando, eu sinto até embargo na voz quando eu me lembro disso. Isso é uma realidade, gente. É uma realidade. Aí eu sempre brinquei com esse negócio de bebida, né? Porque dizem que o salário mínimo é a contraprestação pecuniária que tem que dar direito à saúde, vestimenta, moradia, alimentação e lazer, inclusive lazer. Aí o que o pobre que ganha salário mínimo faz? Ele gasta tudo em lazer e passa fome o resto do mês. Toma tudo de cachaça, é o lazer dele. E esquece o resto que tem. Eu costumo brincar com essa informação, né? Mas é uma realidade. A pessoa, às vezes, pede para uma coisa que para nós é um absurdo, mas para ela vai ser um alívio, pelo menos temporário. Esse amigo meu me deu uma aula nesse dia, né? E se a bebida que ele for tomar não vai proporcionar a ele uma noite completa de sono sem pensar nas suas dificuldades? É uma possibilidade, né? E eu prometi a mim mesmo que nunca mais ia negar, mas continuo negando. Ver a minha imperfeição como é latente, né? Como é enraizada, é profunda, é difícil de largar. É difícil de largar as deficiências que a gente tem, mas a gente tem que se espelhar nessa doutrina maravilhosa, tem que se espelhar num Chico Xavier. Como é que Chico Xavier, vivendo às custas de um salário medíocre de aposentado público, de um cargo público numa fazenda, ele ainda encontrava força, encontrava meio financeiro para, do seu salário, porque ele não recebia um tostão de direito autoral, nunca recebeu, para fazer uma carninha assada uma vez por semana, fazer vários sanduíches e sair na rua para distribuir num lugar lá que ele sabia onde era. Ele, teoricamente, ele não poderia fazer isso, mas ele ainda encontrava meio de fazer, né? Eu conheci uma pessoa que foi maravilhosa na minha vida, né? Uma tia da minha mulher. Dona Nair, eu conheci ela como Dona Nair, mas na verdade o nome dela era Maria. Ela resolveu se autodenominar Nair porque a irmã dela, a mãe batizou, registrou as 2 filhas com o mesmo nome. Aí ela, para não ser chamada de Maria igual a irmã, se denominou Nair. A Dona Nair era uma pessoa fabulosa. Ela não tinha posse, né? O marido dela era mestre de obras. O maior primor de obras que eu vi na minha vida foi feita pelo seu Abelardo, que recém desencarnou também. A Dona Nair lavava roupa para fora para ajudar o marido, e ela, quando as pessoas vinham para ela levando roupas para lavar, ela dizia assim: olha, quando não quiser mais determinadas roupas, me dá, que eu recolho para dar umas criaturas que não têm condição de comprar. E a pessoa, se desse uma roupinha, uma camisinha rasgada a ela costurava, lavava, botava numa gaveta. Ela tinha uns guarda-roupa com umas gavetas grandonas, ia acumulando ali, perfumadinha. E uma vez por ano, ela ia com o marido na terra onde ele nasceu. Ela mesma era mineira, ele era de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E levava aqueles bolsões de roupa, tudo costuradinho, tudo perfumadinho, para distribuir para as famílias pobres da região onde o marido nasceu. Fazia isso
todos os anos. E quando ela estava para atender o lixeiro, se tivesse na hora do almoço, ela convidava invariavelmente tanto o carregador quanto o motorista para almoçarem. E às vezes eles aceitavam, não era sempre não. Então era uma pessoa de um coração, de uma bondade, de um amor pelo semelhante impressionante. E era espoleta. Ela, quando não gostava de uma coisa, ela se enfurecia, que ninguém acreditava que fosse a mesma dona Nair, né? Mas era uma pessoa de um coração impressionante. Ué, não diz que Jesus derrubou mesa lá no templo porque estavam usando mal o templo, né? Jesus veio provar para nós que a ira justificada é salutar. Nós não podemos ser condescendentes com o erro. Nós temos o direito de nos indignar quando vemos alguma coisa errada, né? Então a doutrina espírita nos dá a receita dizendo: fora da caridade não há salvação. E realmente a gente vê que as pessoas que mais fizeram caridade nós podemos reputar como os espíritos de mais luz que nós tivemos na nossa jornada terrena, né? E nós fomos contemporâneos de alguns deles, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Frei Damião. Uma vez recentemente eu li um artigo sobre Frei Damião que eu fiquei encantado. Ele foi um espírito fabuloso, né? Trabalhando no bem, um amor. No final ele andava todo curvadinho, que o corpo dele foi se deformando, né? Frei Damião, Irmã Dulce. Tem outros de mais poder intelectual, por exemplo, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Caridade pura que esses homens fizeram. Nelson Mandela, quando foi libertado da prisão, os correligionários dele: agora nós vamos nos estruturar para vingar. Aí ele: não, vingar nada. Nós vamos nos estruturar para criar uma África do Sul merecedora de seus filhos. Vamos trazer a libertação da África do Sul. Então veja que espírito, caridade pura, que ele nunca se preocupou com ele. O Nelson Mandela, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Frei Damião, como Albert Schweitzer, como Mahatma Gandhi, nunca se preocuparam com eles, em nenhum ponto. Para eles estava em destaque a necessidade alheia, né? No caso do Mahatma Gandhi, a libertação da Índia do jugo inglês, né? E eles conseguiram vencer sua jornada terrena com muita sabedoria, com muita dedicação à causa do bem, e com certeza são espíritos que, se nós tivermos o privilégio de identificá-los na pátria espiritual, eles certamente estarão num ponto muito acima de mim em termos de evolução espiritual. Então, muito obrigado. Procuremos ser felizes de acordo com a lei do amor, a lei do perdão, a lei da solidariedade, que nós alcançaremos os objetivos com mais facilidade. Muito obrigado e boa tarde a todos.